ensino médio mudou e o livro didático também. Olá, meu nome é Michelle Escoura, sou uma das autoras da obra Módulos para o Novo Ensino Médio e a gente está aqui para falar um pouco sobre o módulo, volume, Indivíduo, Natureza e Sociedade. Bom, o que é a sociedade? Qual é o impacto da sociedade na formação do indivíduo? Em contrapartida, o indivíduo tem algum tipo de autonomia e alguma possibilidade de transformação dessa sociedade? E o lugar onde a gente vive, ele faz algum impacto? Ele transforma a vida? O espaço tem algum tipo de influência sobre como uma sociedade se organiza? E ao contrário, uma sociedade tem a capacidade de influenciar o espaço onde ela está inserida? Bom, essas são algumas das questões que a gente vai percorrer em todo esse módulo, todo esse volume dedicado especialmente para essas questões. Ao todo, a gente vai trabalhar em 6 capítulos voltados para a grande área de ciências humanas. O que isso significa? Significa que a gente está acionando conhecimentos disciplinares, tanto da história, da geografia, da sociologia e da filosofia, de maneira articulada para tratar especificamente sobre esse tema. E aqui agora eu vou fazer alguns destaques, alguns pontos que me parecem super interessantes desse volume. Ciência e tecnologia não são assuntos restritos às ciências exatas ou das ciências naturais, mas também é um assunto importantíssimo para as ciências humanas. No capítulo 1, a gente vai a fundo nessa discussão e a gente reflete sobre os princípios que regem a ciência, como os princípios éticos da autonomia, da imparcialidade, da neutralidade e também o princípio de que os avanços científicos devem ser voltados para o bem coletivo da sociedade. Ao mesmo tempo, a gente mostra que a ciência tem a sua própria história e que os cientistas também são sujeitos inseridos em contextos locais, em contextos culturais, socio-históricos. Na página 17, a gente propõe uma atividade comparativa reflexiva que justamente mostra pra gente a história dos cientistas que descobriram a relação entre a asepsia e a higiene das mãos e a correlação com uma garantia da saúde. Ou seja, que mostra que coisas que hoje pra gente são tão habituais, como o fato, por exemplo, de lavar as mãos para garantir uma higiene e uma maior saúde, são coisas que a gente conhece e sabe não por acaso, mas porque houve antes pesquisas científicas que nos mostraram essas correlações. Já a relação entre indivíduo e sociedade vai ser aprofundada de maneira mais detida no capítulo 2 e no capítulo 5. O capítulo 5, chamado Antropoceno e os Limites do Capitalismo, a gente dialoga com intelectuais indígenas que mostram pra gente como a cultura ocidental está atrelada justamente a essa ideia de que o valor de um indivíduo corresponde ao valor das mercadorias que ele consome, e a gente vai problematizar um pouco quais são os limites éticos e os limites ambientais dessa cultura individualista associada ao consumismo. E no capítulo 2, chamado Indivíduos e Sociedade, a gente justamente vai atacar um pouco e problematizar uma questão fundamental, que é essa ideia do indivíduo como um ser livre, autônomo e independente de laços sociais. E a gente vai fazer isso justamente a partir da problematização do trabalho do cuidado, algo que é essencial para a nossa sobrevivência desde os nossos primeiros dias de vida. A gente precisa ser cuidado de alguém e que corresponde aos laços mais primários e intrínsecos da nossa sobrevivência. E é justamente sobre esse tema que a gente propõe a pesquisa do capítulo. A partir da página 39, por exemplo, mas ao longo do capítulo inteiro, os estudantes vão encontrar um guia, um passo a passo da pesquisa, um guia bastante detalhado sobre como fazer uma observação participante em entrevistas em profundidade com pessoas que são responsáveis por cuidado. E é justamente a partir dessa pesquisa que a gente vai qualificar o debate sobre os vínculos sociais e vai justamente fundamentar a nossa discussão sobre como que indivíduos não vivem de maneira isolada, mas a gente precisa e a gente está completamente imbricado nos laços sociais e nas relações que constituem a nossa própria subjetividade, a nossa própria identidade. A discussão da natureza e a relação da natureza com a sociedade aparece de maneira mais dedicada tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6. No capítulo 6, para a gente pensar justamente no meio ambiente, a gente traz diversas atividades e diversas discussões que fazem os estudantes pensarem e refletirem de maneira crítica a própria relação da sociedade e o impacto do nosso modo de vida no próprio meio ambiente e, consequentemente, as transformações climáticas com as quais a gente se depara todos os dias. Já no capítulo 3, intitulado As Paisagens e as Sociedades Humanas, a gente traz uma atividade na página 62 chamado justamente de ler paisagens,
paisagens, em que a gente provoca os estudantes a irem um pouco mais a fundo no conceito de paisagem, chamando para discussão tanto os trabalhos do Milton Santos e do Aziz Absaber e provocando os estudantes a refletirem sobre as paisagens com as quais eles se relacionam cotidianamente e identificando necessariamente esse ponto, esse vínculo de conexão entre a ação humana e a ação do tempo natural na produção do espaço geográfico. O capítulo 4, intitulado As Primeiras Sociedades Humanas, trata de registros tanto históricos quanto arqueológicos sobre os primeiros agrupamentos de quais a gente tem notícia. E são agrupamentos que aconteceram há milênios atrás, formas de organização social de milênios atrás, tanto na Europa, na Ásia, na África quanto na América. E eu queria chamar a atenção justamente para a atividade de pesquisa que está na página 84, onde a gente provoca os estudantes a justamente se debruçarem sobre dados e resultados de pesquisa da arqueologia brasileira. A arqueologia brasileira, inclusive, que tem mostrado que a floresta amazônica, ela ao contrário do que a gente imagina, né? E essa idealização que a gente faz de uma natureza intocada, completamente longe, distante da sociedade, toda a arqueologia brasileira tem mostrado justamente que essa Amazônia, essa grande floresta, ela é antropogênica, ou seja, ela se criou, foi cultivada justamente a partir da interação com grupos humanos. E os registros e justamente, a possibilidade da gente entender mais sobre esses grupos humanos é a partir de dados arqueológicos, tanto sobre cultura marajoara, cultura tapajônica e o registro da Terra Preta. Essas são algumas das questões que a gente provoca os estudantes a pesquisar, a ir um pouco mais atrás e assim compreender formas diferentes e complexas de agrupamentos humanos que aconteceram há milhares de anos atrás aqui na própria região brasileira e região amazônica. Então, convidamos você, professor e professora do ensino médio, a trabalhar conosco ao longo dos próximos anos.